nesse segundo dia de Arena Net Mundial. Estamos de volta, dando sequência à nossa programação. Agora nós teremos o terceiro e último debate do dia e logo depois o show do rapper Emicida a partir de 9 da noite aqui. Instantes aqui nesse palco, último debate então, Web 25 e uma carta magna global para a internet. Mas enquanto a gente termina de preparar o palco, e os nossos convidados estão entrando aqui na sala, eu vou aproveitar para lembrar a todos que amanhã os debates continuam aqui e serão muitos, começando às 11 da manhã com direitos autorais na era da internet. Depois, às 14 horas, internet e os direitos humanos. E às 4h30, o debate soberania digital e vigilância na era da internet. E o diálogo de encerramento, às 8 da noite, governança da internet. Lembrando que temos mais 2 shows, Lourdes da Luz e o Maltner, que fecha a Arena Net Mundial no show de amanhã. Bom, a World Wide Web completa 25 anos. E a gente tem a honra de receber aqui um dos criadores do www. Ao longo desses anos, a internet se transformou nesse fenômeno que mudou a vida de bilhões de pessoas, tem mudado, né? E desde sempre, seus criadores foram contra qualquer regulamentação legal para a rede. Diante de várias iniciativas de corporações em alterarem os princípios originais da rede, o criador da web defendeu a criação de uma carta magna global para a rede mundial de computadores. E o que mudou de lá para cá? Quais são os pontos centrais para esse novo marco regulatório? Qual o papel das iniciativas da sociedade civil em relação a essas mudanças? Bom, para responder estas e outras perguntas, esse diálogo agora reunirá os principais protagonistas e construtores da internet, incluindo o próprio Tim. Então, eu gostaria de chamar agora para o nosso palco, para o último debate desse segundo dia de Arena Net Mundial, Tim Berners-Lee, britânico, criador da www e diretor-geral do consórcio World Wide Web W3C. Gostaria de chamar também o músico e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil. Também nesta mesa, Frank LaRue, relator especial da ONU para o direito à liberdade de expressão e opinião e advogado de direitos humanos. Nessa mesa ainda ele, Demi Getchko, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do .BR, membro do Notório Saber do Comitê Gestor da Internet no Brasil, mediador. E também está aqui com a gente, ele que entrou ontem ao vivo, direto do Senado, durante a aprovação, Alessandro Molon, relator do Marco Civil na Câmara. Deputado Molon, por favor. E por web, nós teremos, direto do Rio de Janeiro, a participação de Anapuaca, índio da etnia Tupinambá, que fala com a gente aí pelo Skype. E para mediar esse debate, eu passo a palavra ao Ricardo Popp, coordenador-geral de Novas Mídias e Outras Linguagens de Participação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Um ótimo debate a todos. Obrigado, fotos, Busato. muitas fotos. Alô, vamos lá. Obrigado, Busato. Vamos lá, pessoal, vamos sentar. Começar aqui nosso debate. A gente tem muito que comemorar nesse debate. Ele é inicialmente, né, um debate que nós pensamos para comemorar os 25 anos da internet, mas desde do grande acontecimento de ontem e hoje de manhã, a gente tem muito mais que comemorar o Marco Civil da Internet, que tem tudo a ver com essa história. A gente começa essa mesa com uma breve fala do Frank, que é relator de direitos humanos na ONU, fez uma breve exposição agora na nossa coletiva lá ao lado, e ele fala primeiro porque precisa pegar o avião, mas vai deixar um bom recado aqui pra gente. Frank, you can speak now. You can speak, Frank, please. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera primero agradecer esta invitación. Voy a hablar en inglés, pero quería dar el saludo en español, mi idioma. I would like to thank everyone for this invitation today.
I had mentioned all during this meeting of the Net Mundial that as a special rapporteur of United Nations for freedom of expression, it has been a big honor and a big pleasure to be in this meeting because it is a historic meeting. It is a moment of change in the world. I presented my first report on the role of internet and the exercise of freedom of expression in June of 2011 to the Human Rights Council. And for me, that was a very important issue because although it had been mentioned all along in the Internet Governance Forum and many other parts, I recognized that what was really important was to homogenize the perspective that we had around the world of how to implement Internet as a service to the entire world and to every single individual, man, woman, child, or elderly, from any region, from any race, any nationality, any language, or any culture. And for me, the only way to guarantee that was to have a human rights perspective. Internet was the instrument in which we could exercise freedom of expression in its two dimensions, access to information and dissemination of information and ideas. But we could also have the exercise of other rights, scientific research, education, freedom of association and assembly and mobilization, peaceful mobilization. We could exercise cultural diversity and expression of diversity around the world. And very importantly, we could also have access to the right to development. And this was very crucial because today there is no possibility of development without internet. What I mentioned in my report as well is that internet cannot be the privilege of a small minority of people, of those that because have a technical capacity or those that have the economic capacity, and that we would build a deeper gap in the poverty of the world and the digital gap that existed in the world. That much to the contrary, internet had to be an instrument of equality, of participation, of freedom, of benefit to all in an equal way, at a very minimal cost or for free. This is why I was very pleased to see the development of the Comitê Gestor de Internet of Brazil, because I could see in practice in this country how one country was practicing the multi-stakeholder dialogue that everyone was mentioning as a principle, but over here it was becoming a reality. We all expected that there was going to be a reaction to my report, and many people in Geneva were afraid. They said many governments are going to react. To my surprise, no government reacted. And to the contrary, there was a resolution then followed up talking about human rights and establishing that all rights that we recognize offline should be exercised online. I went a step further, and my next report to the General Assembly of the UN in 2011 was on access. Access to content without any censorship or limitation, but access to connectivity, to infrastructure, connectivity, software and hardware, and all services needed to use internet. And I even mentioned in my report that this access had to be subsidized by the international community, but also by each individual state. That we had to guarantee that the poorest sectors of the population, the most remote rural village in every country, would have access to internet. And it was supposed to provoke a reaction as well, especially if I was talking about subsidies that many governments don't like to mention. And there was no reaction. Everyone accepted that. So I began to see that this is a debate that is very important in the world. But more importantly was the example being set by Brazil. Because then I had my report on privacy. This was before Snowden. And I mentioned how privacy and freedom of expression are two different rights, but they go hand in hand.
you cannot exercise freedom of expression if there is no guarantee of privacy. Because the lack of privacy is a form of intimidation of anyone to speak out, to write our ideas, to have our ideas, to have an opinion. For journalists to do investigative journalism or to keep the confidentiality of the sources. And this was very important. And with the privacy and with the possibility of freedom of expression over the internet, we also defended the non-intermediary liability. Internet is a means of publishing ideas. And like any publisher, is not responsible for the content. The content is the responsibility of who drafts the content, but not of the instrument that brings it to the people. These were principles already being established. And then came the big debate and the big scandals. And it was then that Brazil began to take, through President Dilma Rousseff, an open and public position, as well as Germany and other countries around the world. And it was very important for me to see three issues in Brazil. One, that existed for many years, is the work of the Comité Gestor, who had drafted the 10 principles, who had set the standards for how to deal with internet. Secondly, the proposal of the Ley de Marco Civil, which is the way you can verify if something is real or not. When the discourse of leaders in the country transform policies and general ideas into law and present a specific legislation proposal. And finally, the speech given by President Dilma Rousseff in the General Assembly last year in October, after the scandals of the monitoring and the break of privacy in communications in Brazil. This was very important because President Dilma, taking the principles of the Comité Gestor, the Internet, presented something very simple, that it had been the debate we had had all these years and summarized them in the 5 initial principles. Internet, to be enjoyed in an homogeneous way around the world, has to have a human rights focus to make individuals the center. If we give it a human rights focus, we will guarantee universality because everyone has to have access. No one should be banned from using internet. If we guarantee universality, we also have to guarantee cultural diversity in every language, every script, any form of communication that people desire. And if we guarantee universality, and if we guarantee a cultural diversity, and we guarantee human rights, then we need to have an internet that has neutrality, which was the most important element, is to maintain the neutrality of internet. Internet is not for the benefit of any economic interest, any political party, any country above any other. Internet is for the use of all humanity around the world. And this was the crucial point. But more importantly is the fact that you can't separate these issues. Neutrality means universality. Universality means diversity, and universality, neutrality, and all these elements mean that you have to have a human rights focus. This is what was so important about the speech. The speech shook the General Assembly of the United Nations and the world, and today we have this meeting here, this Net Mundial, which is adding a new element. In the IGF, there is a multi-stakeholder dialogue, but there is no real final resolution from everyone. And it's not very clear, this was one of the issues that has come out of this meeting, how much weight does every sector, every stakeholder have in this multi-stakeholder dialogue. Sometimes a concept can wear out for a time, can begin to exhaust itself. And today, this is a revitalizing debate that I find was revitalized by a human rights perspective, but it also challenged the way we have been conceiving the multi-stakeholder dialogue. Because we all believe in it, and we want to maintain a multi-stakeholder dialogue. That is the only way to deal with internet. But it has to be on an equal basis, on equal footing, with equal importance of all sectors. So you don't implement the corporate economic interests above all, or the political interests of states.
or just the entrance of academics, or just the entrance of civil society, but you actually respond to the interests of all sectors. This is the challenge, I think, is coming from the Net Mundial. And I think Brazil has set a clear example to the world, creating the Grupo Gestor, the Comité Gestor, creating the 10 principles, establishing la Ley de Marco Civil, because it's the first country to establish a law to regulate internet. And by the way, I mentioned in the press conference that people always had the impression that no regulation was better. This is not true. Freedom has to be regulated. There's bad regulation and there's good regulation. There's regulation that limits, but there's also regulation that guarantees equal access, guarantees equality of services, and expands. And this is a regulation that guarantees neutrality and guarantees freedom. So I would like to finish by congratulating Brazil, congratulating President Dilma Rousseff for having convened this meeting, and the government of Brazil. Congratulate the Comité Gestor of Internet, which has been an example to the world, and congratulate the Parliament of Brazil, both chambers, having approved the most important legislation around the world, the model of a good example, by approving the Ley de Marco Civil. Thank you. Thanks, Frank. Thanks for our participation, Frank. It was delightful to have you here. Muito obrigado, Frank. Bom voo. Muito obrigado. Gente, vamos lá. Essa aqui é a mesa sobre os 25 anos da web. Neste ano que a web completa 25 anos, nós puxamos essa reflexão sobre o Marco Civil, sobre princípios que precisam ser protegidos. É importante lembrar que participações aqui na tag Arena Net Mundial, a gente está lendo vocês, e eu queria pedir para os nossos debatedores para que sejam instigantes, que sejam objetivos, que façam com que essa arena maravilhosa saia daqui hoje provocada, instigada com esse debate, porque nós só temos os primeiros 25 anos. A web está aí, vai transformar muita sociedade, já está transformando. E é nessa onda que eu faço uma pergunta aqui da internet já para o Tim Berners-Lee, que foi a pergunta do Rafael, e a pergunta é: quais são os riscos da falta de uma Carta Magna Global para a internet? Well, the things that I'd put in a global charter, I mean, there's a list of things which are in the Marco Civil. When you look at declarations of internet freedom that people have made, the list is quite long. So you can't point to one particular thing if we don't have a Marco Civil for the whole world. There are lots of things which could go wrong. Since when we decided that we would use this 25th year of the web project to think about what sort of a web we want, we didn't know that Snowden was going to release his documents at that point. And then so we found that we went from it being very difficult to get a lot of politicians to really take an interest in internet things, or to really, some politicians didn't even sort of really understand what the internet really was. Then suddenly we went to the other side when everybody was very excited about the NSA and GCHQ and privacy on the internet. And so the good news is that this started the conversation going about the internet and the web. The bad news is it focused very much on privacy. So it's very easy now for me to say, well, what's the danger? The danger is if we don't have Magna Carta for the web, then there will be people will spy on you. Well, one danger is that they spy on you. One danger is they block what you go to. But maybe there are lots of subtle net neutrality concerns that you think that you're getting an even, fair access to the web, but when it comes to political sites or religious sites, you find some of them are strangely slow, and you assume that they have a bad web server, and in fact it's because your internet service provider has decided for political or religious reasons to start slowing down the internet. So there are more sneaky ways in which net neutrality can be abused. There are, when it comes to
the human rights on the web, there are a lot of human rights that we expect, like the right to free expression. They're not just blocked by people blocking the internet. They're also blocked by people just watching what you do and then sending you to jail, rounding up all your friends, using the internet information that there is about you that allows them to find your friends. So there are lots of ways in which things can go wrong. If we don't have a global discussion, the danger is then we don't have this set of principles as a very, very strong lever to use in each country. You've done a wonderful thing in Brazil to be able to get out this Marco Civil, and you've done it after a lot of discussion over many years, which has been wonderful to see, and it's wonderful to see it has now achieved this level. It took a lot of first discussion at the principles level, and then thinking, and then making it and concretizing. It's going to be much more difficult to have that conversation in other countries. Brazil was first. A lot of people have to follow. Make it easier for them by having a global discussion, contributing to this global discussion. Help people think which parts of the Brazilian Marco Civil are global, which parts of the Brazilian Marco Civil really are specific to the way it should be implemented in Brazil. And so help them all work on the global pieces, because the local work of creating the laws in each country, it has to be local to every country. If we miss having some global Magna Carta, then we miss having a lot of energy that we will need, that people will need in order to drive through the laws and the regulation in each country, because there's so many countries where this has to happen. And we won't have the internet the web that I want until we've got this established in every country. Because the web I want is one where I can again ignore country boundaries. When I can talk to people without worrying about which country they're in, because I can regard the web as just being one non-national space. Thank you, Tim. Obrigado, Tim. Eu queria fazer uma pergunta para você, Gil. Há um consenso aí na sociedade brasileira de que você, na tua gestão no Ministério da Cultura, era um visionário, entendeu a internet melhor que muita gente. Então eu queria perguntar para você dos próximos 25 anos, o que você acha? Talvez eu tenha até sido visionário. Não porque eu entendia a internet melhor do que muita gente. Pelo contrário, é porque eu admitia, como nem todos conseguem admitir, que eu não entendia nada da internet. Mas e exatamente por não entender nada, eu precisava me dedicar com toda a abertura, com toda a generosidade possível no meu coração e na minha mente, à busca daquele conhecimento. E que exatamente por não saber nada, eu não podia sozinho ir atrás desse conhecimento. E que eu tinha necessariamente compartilhar tudo isso. É daí que nasce, inclusive, uma coisa que acabou causando espécie em muita gente, que é a coisa do hacker, do ministro hacker, que muita gente não entendia por que eu admitia ser considerado um hacker. Primeiro, muita gente não entendia porque a palavra hacker foi sequestrada pelo lado negativo. Passou-se a chamar de hacker simplesmente aqueles todos que queriam utilizar suas capacidades múltiplas de acesso para o lado ruim, para as invasões, para os roubos, para as ofensas, enfim. E o hacker não é isso. O hacker é aquele que dá sentido à sua curiosidade e que, mais ainda, compartilha a sua curiosidade com todos aqueles, enfim, que podem ajudar a que essa curiosidade se torne um instrumento de busca, autêntico de busca e etc. Então, na verdade, foi isso. Eu tive coragem de ser isso, de ser um buscador aberto, amplo, instigando dentro do próprio governo, enfim,
as instâncias governamentais a trabalharem, a pensarem, a trazerem as questões ligadas à internet para dentro do seu governo, trabalhando no plano internacional, das grandes articulações internacionais que fui capaz de estar ao lado, enfim, para que os ministros do mundo inteiro, as organizações como a Unesco, como a ONU, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a Organização Mundial de Comércio, etc., etc., se envolvessem profundamente nessas questões, observassem profundamente o sentido inovador, o sentido revolucionário que a internet trazia e tudo. Então, é nesse sentido que eu fui buscar conhecer. Não que eu não sabia nada de internet. Comecei a saber um pouco ali, quando eu entendi que era desejo do mundo inteiro, dos cidadãos do mundo inteiro, enfim, se inteirarem cada vez mais daquilo, aperfeiçoarem aquele mecanismo, aperfeiçoarem as formas de uso daquele mecanismo, chegarem a demandas tais como essa, de criarem marcos, não é? Importantes como o Marco Civil brasileiro. Nós tivemos no embrião dessas iniciativas todas, aqui no Brasil, naquele momento, o governo Lula muito interessado, vários dos seus ministérios, Ministério de Ciência e Tecnologia, Casa Civil, Ministério de Indústria e Comércio, Ministério da Cultura, Ministério da Justiça, todos envolvidos, e a relação disso para o Congresso Nacional, né, com a formação de bancadas interessadas, né, nessas questões, enfim, foi isso. Por ignorância, a gente tem que aprender. Obrigado, Gil. E aí eu queria lembrar também, uma informação que acabei de receber, dizer, a gente já passou hoje dos 500 mil acessos na transmissão ao longo do dia, então dá para perceber que esse tema é um tema que a internet bomba mesmo, né? A gente não está aqui à toa. E falando em acesso, lembrar também que na consulta pública do Participa, a gente teve esse como um dos temas mais priorizados pela sociedade brasileira, né? O acesso à rede, a qualidade do acesso. E aí eu conecto com a pergunta da Miriam. Eu acho que eu vou fazer essa pergunta para você, Molon, porque você tem condições agora institucionalmente de ajudar a gente a responder o que acontece a partir de agora com o Marco Civil, né? Então a pergunta da Miriam é: quais os impactos do Marco Civil no processo de inclusão digital, que trata de acesso, mas pode expandir para além disso? A pergunta mesmo é: e agora, Molon? Bom, então, antes de tentar responder essa pergunta, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o apoio de toda a sociedade que construiu o Marco Civil. O nosso trabalho lá na Câmara foi apenas de permitir que o projeto andasse, né? Evitar atrapalhar o projeto, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos e a todas que construíram esse projeto na consulta pública, que apoiaram a tramitação dele, que têm apoiado. E um agradecimento muito especial aos três que estão aqui, não é? Em primeiro lugar, ao Tim, por razões óbvias, né? Por ter criado a web, também por manifestações decisivas dele em momentos muito importantes. Primeiro, esclarecendo que, alguns anos atrás, ele achava que não era bom ter lei sobre a internet, e, num segundo momento, dizendo que ele percebia cada vez mais que a gente precisava de leis para garantir a proteção à essência da internet, por exemplo, a neutralidade da rede. No ano passado, o Tim esteve aqui no Brasil e falou uma frase muito importante sobre o Marco Civil. Ele disse que ele gostava do projeto porque não era um projeto sobre a internet, era um projeto sobre direitos humanos na rede, e por isso ele apoiava o projeto. Então, a ele, o nosso agradecimento muito profundo e sincero. Ao Gil, que no Ministério da Cultura foi o grande incentivador dessa discussão, não é? Cedeu ao Ministério da Justiça a plataforma criada no Ministério da Cultura para consulta pública, que gerou o Marco Civil, e também, mais recentemente, o Gil, com a força do nome, com a autoridade moral que ele tem, conseguiu motivar 400 mil assinaturas no AVAAS, que foram decisivas para a aprovação do marco na Câmara e no Senado. Então, a ele também o nosso agradecimento sincero. E ao Demi, que foi um grande professor nesse processo, né? Nos ensinou muitas coisas lá na Câmara,
E aí, Gil, eu posso também dizer que eu aprendi muito nesse processo. Eu não sou especialista no tema, eu quis pegar isso porque eu entendo que o futuro da democracia vai passar cada vez mais pela rede e o futuro da rede e da democracia passam cada vez mais pela neutralidade da rede. Portanto, esse tema é um tema que vai muito além da internet, mas através da internet fala sobre o futuro da sociedade, das democracias que a gente está tentando construir, não é? E o Demi foi fundamental para nos ajudar a entender isso. Eu queria agradecer ele também. O que temos pela frente? Eu acho que a presidenta Dilma hoje deu uma resposta importante para isso. Pop, ela disse o seguinte, na abertura, no encerramento da sua fala, ela disse: os nossos governos incluíram muita gente do ponto de vista da renda e da inclusão social. Mas tão importante quanto isso é a inclusão digital e o acesso à internet para todos. Eu acho que o próximo passo é necessariamente esse. Nós somos um país que tem 100 milhões de internautas, são os últimos números, mas nós somos um país de 200 milhões de pessoas. Portanto, nós temos 100 milhões pela frente. Nós queremos que as pessoas tenham acesso à banda larga, a uma internet de qualidade, para que elas possam, com a sua curiosidade, como disse o Gil aqui, descobrir, produzir, dividir, compartilhar aquilo que elas descobrem, criam, querem descobrir. Eu acho que esse é um passo fundamental. Eu recebi um e-mail muito simpático de uma internauta que dizia o seguinte: Molon, o presidente Lula fez um projeto, uma política pública que foi fundamental para a minha vida aqui na cidade do interior onde eu vivo. O projeto Luz para Todos. Eu queria pedir que a presidente Dilma fizesse um projeto semelhante, que garantisse uma internet para todos, uma internet de qualidade para todos. Da mesma forma que sem luz a gente não consegue viver no interior, sem internet a gente não vai conseguir participar do mundo como a gente pode participar se a gente tiver internet de qualidade. Então, acho que essa questão do acesso é um passo inevitável e necessário. Mas tem outras batalhas. A gente tem que avançar na lei de proteção de dados pessoais, a gente tem que avançar no software livre aqui no Brasil, nós precisamos estimular o software livre. Essa é uma outra batalha que a gente tem pela frente. Nós temos que fortalecer essa instância que é um exemplo para o mundo, que é o CGI, né? O CGI que é um orgulho para a gente, Demi, né? Nós temos que fortalecer o CGI que existe por decreto, agora está previsto em lei pelo Marco Civil e talvez precise de dar outros passos, né? Então tem muitos passos pela frente. A gente deu apenas o primeiro passo. Agora, diz um ditado chinês que uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo, né? É claro que a gente não está começando hoje, já vem muita luta para trás, a web tem 25 anos, a internet, disse hoje o Windsurf, tem 40, oferecida para todos. Nós temos muitos passos para dar, mas demos um passo fundamental, e acho que isso é motivo de orgulho para todo mundo que construiu o Marco Civil. Ele é de todos nós, vocês são autores, pais, mães, padrinhos desse projeto que é da sociedade brasileira. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, Molon. Demi, você está participando ativamente do NET Mundial há alguns meses, né? Não só hoje, mas estava lá na conferência, na organização, na preparação, em todo o trabalho que vocês, o brilhante trabalho que vocês do CGI tiveram, mas estava lá na conferência hoje. Nós somos a Arena NET Mundial, nós estamos hiperlinkados com o NET Mundial, o nosso hub ficou o dia inteiro ativo aqui, nós conseguimos fazer uma contribuição no tópico de direitos humanos agora no final da tarde, o Hub Brasil, tivemos participação até de crianças, adolescentes aqui no nosso hub, foi um hub diverso. Então, minha pergunta para você, eu queria te pedir uma fala para nós e também que você pudesse, nessa fala, abordar um pouquinho de como foi a experiência desse primeiro dia de NET Mundial, aqui para o pessoal da Arena. Bom, boa noite a todos. Eu vou começar primeiro fazendo uma referência ao deputado Molon, porque ele agradeceu a uma porção de pessoas, mas a pertinência dele, a persistência dele, a insistência dele na boa intenção que gerou a aprovação do Marco Civil, não podemos esquecer, a perseverança, exatamente. Então, todas elas. Então, eu acho que isso é fundamental registrar. Eu vou fazer alguns comentários genéricos aí sobre a internet e depois tentar falar um pouquinho sobre o NET Mundial. Bom, primeiro, acho que todos nós sempre nos surpreendemos com o que a internet trouxe para todos. Ela tem algumas características muito interessantes.
primeira característica interessante dela é que ela herdou o nome dela do protocolo específico chamado Internet Protocol, que já tem no próprio nome dele que ela é uma coleção de redes, né? A internet funciona porque milhares de redes concordam em colaborar e seguir determinado padrão. Se você não quer seguir aquele padrão, você não é obrigado a seguir, só que você não vai conseguir trocar informação com os demais. Então, a internet é uma rede que é múltipla, formada por milhares e milhares de redes autônomas e que decidem por vontade própria adotar e seguir as recomendações que o IETF põe, que outros organismos põem. Eu estou dizendo isso porque isso é uma ruptura muito grande em relação à geração de padrões anteriores de telecomunicações. A internet gera uma porção de rupturas que nós entendemos algumas delas, ou enxergamos algumas delas, a maioria não enxerga e só vai ser vista daí para frente. Essa é uma ruptura. Outra ruptura fundamental, o próprio Tim comentou, é a ausência de barreiras de país, né? Você não pode tratar a internet localizada. Até o comitê gestor teve, digamos, a sabedoria de quando for criado, ser comitê gestor de internet no Brasil e não comitê internacional de gestão do Brasil, né? Porque não tem a internet do Brasil, tem a internet no Brasil que é igual à internet no mundo. E a gente gostaria que ela se mantivesse um segmento único, uma única unidade, sem fragmentação, né? Terceiro ponto interessante, que a gente observou isso com surpresa desde o começo. Inicialmente a rede era uma rede de acadêmicos. Acadêmicos são pessoas difíceis de lidar, são pessoas com opiniões fortes e em geral, o quebra-pau em redes de discussão acadêmica é terrível. E aí o pessoal aprendeu que tem que conviver, né? Então apareceram formas de etiqueta, formas de convívio em que você respeita a opinião do outro e assim por diante. E a rede foi ganhando acesso de mais e mais indivíduos que não eram da área acadêmica e inicialmente, confesso, olhados com muita desconfiança. Esse pessoal aí não sabe o que está falando, entrou aí, vai dar um monte de trabalho e tal. Mas o fato é que a internet conseguiu catequizar esse pessoal e trazer para o conceito dela, de abertura, de inclusão, etc. e tal, mas de convívio, né? De sociabilização. Ela catequizou as ondas de usuários não acadêmicos que vieram, catequizou até o comportamento de empresas comerciais que entraram na rede para fazer, evidentemente, negócio, como tudo no mundo. E ela tem riscos, ela sofre riscos. Um dos riscos importantes é o risco à neutralidade. Ela nasce neutra, nasce livre, nasce aberta. Então, se você ameaça a neutralidade, você está ameaçando um dos conceitos originais dela. Mas, mesmo ela sendo ameaçada, ela tem uma característica interessante. Ela se defende bem. Ela se defende bem, mas ela depende da nossa colaboração para se defender integralmente. Ela se defende bem. Se você tem um país, por exemplo, que impede determinados acessos, sempre tem uma forma de fazer acesso de outra forma. Quer dizer, se a telefonia está fora do ar, você vai via satélite, você vai via cabo. Se nenhum dos dois funciona, você vai de outra forma. Sempre tem algum jeito de você contornar defeitos. Dizem que a internet interpreta a censura como um defeito e contorna, né? Faz parte dos conceitos básicos da rede. Tem um problema aqui, precisa dar a volta ao redor. Então, eu acho que ela se defende, mas ela tem que ser protegida. E acho que é nesse sentido que o Marco Civil vem. Então, essa reunião do Net Mundial, que começa de dois eventos importantes, já foi dito isso aí, mas rapidamente, o evento importante foi a fala da presidente na ONU, denunciando essa história de espionagem, e a declaração de Montevidéu, onde o pessoal pede que se encerre esse período de transição em que um governo tem poderes sobre determinados recursos da rede e que isso devia ser repassado à comunidade como um todo. Esses dois eventos geram as duas trilhas do Net Mundial, que nós esperamos que gerem pela primeira vez um documento que seja de consenso. Aliás, consenso é outra noção que vem da internet. Quando você discute padrões na internet, no IETF e em outros órgãos técnicos, a decisão é por consenso. Quer dizer, o que é o consenso? Consenso não é unanimidade. Não somos todos a favor daquilo. 80% acha bom, 10% acha mais ou menos, os outros 10% não gostam muito, mas não vão se matar se só for aprovado. Quer dizer, não é um desespero, ninguém vai atear fogo às vestes porque aprovaram aquilo. Então, o consenso não há uma oposição significativa, radical contra aquela ideia. Você nunca vai ter unanimidade em coisas tipo a internet. Então, o consenso é que nós estamos buscando aí na arena mundial. Não sei se teremos condição de chegar até o final. Tivemos aí 200 e tantas contribuições iniciais, depois mais 1.400 comentários no geral, e temos um trabalho amanhã de tentar compilar isso e levar para algum lugar. Mas eu acho que é um evento único na história aí da discussão sobre governança, porque
foi um evento em que a participação realmente está bem dividida. Você tem sociedade civil, você tem academia e área técnica, você tem governos e você tem a parte de negócio, de comercial, bem representada e com o pessoal com cabeça muito aberta, na minha opinião, tentando chegar ao consenso. Se conseguirmos chegar ao consenso, mais uma vez a internet terá catequizado os seus ingressantes e mantido os seus conceitos originais. Esperamos que ela continue flutuando e avançando desse jeito aí daí para frente. Obrigado. Obrigado, Dani. Posso fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o Dani e para o Tim. Tem uma coisa, fala-se muito, e isso eu entendo, sobre a unidade da internet. Que ela é una, nasceu assim, deve permanecer assim. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ela abriga os conjuntos de endereços variados. Nós temos o org, nós temos o BR, os países, nós temos o .com, nós temos o net, nós temos o ponto... Enfim, e ao mesmo tempo, isso dá para compreender, são partes desse todo. Ao mesmo tempo, tem uma discussão no sentido de que a internet deveria ter, não sei se estou errado, se estiver errado me corrijam, protocolos variados que pudessem abrigar interesses também variados. Ou seja, tem uma corrente que defende um pouco a segmentação da internet. É isso mesmo? E se é verdade, como é que isso é bom, isso é ruim, isso é uma ameaça a essa unidade da internet? Queria que o Tim falasse um pouco e depois o Dani falasse um pouco sobre isso. Names and numbers. I think that there's been, I think, some confusion about the importance of names. When you talk about .br as being part of the internet, I hate to tell you, it's not. .br is a set of names. The names that end in .br are .br names, and the names are managed by Brazil, and the domain name system is hierarchical. So there is a central root which says, okay, Brazil, you know, you're traditionally associated with the two letters BR, you can do BR. And it says, for org, we're going to make that international non-profit, we're going to have it run by the PIR. And this is all a system of dishing out of names. Now, the set of names, that is not crucial to the internet. Our computers have, primarily, they have numbers. When you look at your computer at home, it has a number, its IP address maybe 192.168.0.16 or something. That may be the number it seems to have. If you're lucky, you've got an IP, that's an IP address within your house. These IP addresses in the old system, they're quite small numbers. The fact that your computer is on the internet is connected with having the number. So so if you really want to connect to twitter.com, then you need the number. Now, remembering a number, I don't know what twitter.com is, but supposing it's 345.624.124.78, which it can't be because that's not a real IP address, but suppose it's hard to remember that. So the domain name system was put together so that you can have nice, easy to remember names. Now, but you don't need the name system to communicate with things. If we could think of a better name system, a better way of remembering those numbers, of figuring out those numbers, we could design one. What's interesting in Turkey was that the Turkish government decided that they wanted to block Twitter. It did not block Twitter. It blocked the name twitter.com. So what it did instead, it said, okay, within the name server system within Turkey, if somebody asks for twitter.com, we won't tell them which number it is. So that wasn't blocking Twitter.
So in fact, what happened was people started exchanging the numbers of places where you could look up. So there are domain name servers, and like 8.8.8 is a domain name server run by Google, which is an open domain name server. Anybody can use it. 8.8.8, how did people share that? Well, they wrote it on the walls as graffiti with spray paint. They wrote it on cars which had too much dirt on them with their fingers. Everybody said, set your computer to look at 88888 and it will be able to connect to Twitter. Now, so that was because the government only interfered with the name system. So people found out what the real address of Twitter was, and then the government did the real dangerous thing, which is to actually block access to that number. They said, okay, so control of the domain name system is not a huge, great weapon on behalf of a government, because we can always find other ways of getting the numbers. People were exchanging, people using Twitter to exchange the IP addresses. When something goes down, a domain name can't be looked up, people will start using the Twitter system to find out, turn the name into a number. So, .br isn't a part of the internet. Now, there is a part of the internet in the sense of the numbers. So there are computers which are in Brazil, and the computers which are in Brazil are connected. Now, they are physically part of the internet. That's the interesting, if the government of Brazil puts firewall around everywhere where Brazil is connected to another part of the world, then they control access. They can control access to the computers. That is much more serious. So but the connection between there's no fundamental connection to the .br and the Brazilian. It's just a convention that .br is used for naming things in Brazil. The .br names are dished out by Brazilians as Brazilians want to do that, so the control over the internet itself underneath the numbers of the computer is actually much more serious threat. How is it different? How is this thing different from sectioning the internet into different things with different protocols? Or at the end of the day, having different internets, one internet for one thing, another internet for another thing. Because I think that there are people advocating that too. Isn't there? I don't know. Bom, eu vou começar só dando um exemplo aqui. Se nós queremos que o Alessandro Molon não participe da economia brasileira, nós não vamos poder bloquear o nome Alessandro Molon, porque pode ter outro Alessandro Molon, tem que bloquear o CPF dele. Agora, é evidente que é mais fácil me referir a ele pelo nome do que pelo CPF. Se eu chamar ele pelo CPF, ele não vai responder, provavelmente, vai achar... Então, quer dizer, o nome é uma coisa leve, como bem falou o Timo. O nome é uma convenção de facilidade, simplesmente. E existe um problema pior, que é o seguinte: quando os nomes passaram a render para os registros, quer dizer, quando os nomes passaram a ser cobrados, no começo não eram cobrados, a máquina de você vender nomes estimulou uma necessidade, na minha opinião, falsa, que haveria necessidade de mais nomes na internet para que o mundo fosse conectado. Então, por exemplo, a ICANN soltou uma lista agora vai chegar a 1.800 novos nomes de domínio, porque teoricamente há uma pressão para isso. Eu, sinceramente, não conheço ninguém no Brasil que diga o seguinte: eu estaria na internet se houvesse o .Corinthians, mas como eu não tenho o .Corinthians, eu não entro na internet porque eu só me identifico com esse domínio. Não faz muito sentido isso. Mas esse é um argumento para criar mais nomes de domínio. Então, nessa região de nomes, eu acho que eles são simplesmente um mnemônico, como ele me falou, não fracionam nem deixam de fracionar. Indo na região dos protocolos, eu tenho um comentário mais complicado, acho. Em primeiro lugar, quando a internet surgiu, o grande competidor dela era a pilha chamada Isoose, que é um pessoal de tecnologia que sabe melhor, e não vamos entrar nesse detalhe, que era a linha que a ITU, o pessoal de telecom, sinalizava.
Vocês devem lembrar da Rempac, que a Embratel tinha, que era sobre X25, tinha um correio eletrônico em cima de X400, né? Tinha um diretório em cima de X500, quer dizer, tinha uma porção de serviços que chamavam X alguma coisa, que era uma pilha de protocolos da ITU, ISO-OSI era conhecida essa pilha aí. Essa é uma pilha que tinha outro foco. Era uma pilha que estava voltada a controle estrito, por exemplo, de billing, como você faz cobrança. A telefonia é muito bom de fazer cobrança, média minutagem, média distância, isso estava voltado para esse lado. A internet, anarquicamente, gerou um conjunto de protocolos cuja função era outra, era garantir resistência, o que o pessoal chama de resiliência, e a alternativa de caminhos, e uma coisa muito mais dinâmica. Qualquer roteador no meio da internet pode jogar fora tudo que recebe. Não é problema dele, se ele tiver congestionado, tudo que veio lá e joga fora. Então, se você cobrou para enviar um pacote na origem, esse pacote foi jogado fora, você não tem como estornar isso lá atrás. Então, a internet é ruim para quem pensa em como cobrar, porque ela não veio com a ideia de cobrar. Até hoje, por que VoIP é mais barato que telefonia? Porque VoIP é em cima da internet, e a internet cobra de outra forma, não cobra como a telefonia cobra. Mas o fato é que nessa briga de protocolos, eu vou encurtar, né, o TCP/IP ganhou, a pilha ISO-OSI perdeu e durante muito tempo desapareceu a discussão sobre protocolos básicos. Nós tínhamos um chão fixo, em cima desse chão se construiu um belíssimo edifício, a web é um pedaço desse maravilhoso edifício sobre esse chão fixo, e esse chão fixo dura 30 e tantos anos, um pouquinho mais. O TCP/IP começou em 82 a ser usado para valer. Então, sobre esse chão fixo, vou pegar o lado acadêmico, né? O pessoal que escreve paper sobre isso fala, mas não tem mais nada para inventar nessa área? Será que não podemos inventar uma nova forma de trocar esse chão fixo por outro chão? Pode ser uma ideia. Acho que a grande jogada é você ter criatividade nisso. Eu estou satisfeito com o meu chão fixo atual, mas pode ser que existam novas soluções. Existe uma abordagem chamada Open Flow, em que você define o roteamento a nível local. Existe uma outra forma de você usar máquinas convencionais para fazer roteamento, definindo o roteamento em software. Isso é uma porção de discussão que vem na área acadêmica. E pode ser que essa alavanca, essa manivela rode de novo. E nós tenhamos uma nova coleção de protocolos e uma nova briga sobre qual vai ser o melhor ou o pior. Nesse instante, nós estamos numa fase em que isso foi pacificado há 30 anos e estamos construindo sobre ele. Mas nada impede que isso seja questionado e, eventualmente, se faça outra construção. A única coisa que eu acho fundamental preservar é a unidade do processo, porque eu quero conseguir continuar falando com alguém no Uzbequistão, sem me preocupar se o Uzbequistão fala a minha língua ou não, e isso tem que ser uma coisa resolvida a nível de rede. Se a gente fracionar a rede, a gente volta aos tempos muito antigos, em que havia a rede da telefônica aqui, a rede da Embratel ali, a rede de não sei quem ali, e que não se falavam entre si, e que se tem que usar pontes para ligar esse pessoal, e os pontes nunca funcionam porque serviços não passam bem em pontes. Vídeo não passa bem em pontes, áudio não passa bem em pontes, aplicações interativas não passam bem em pontes. E a quem interessa o fracionamento? Bom, interessa, tem N vieses que podem interessar. Interessa, por exemplo, a fabricantes de novas tecnologias de hardware, a hardware aberto, é importante para o usuário também, eventualmente. Interessa ao pessoal da academia, tem que gerar paper. Se você não gerar paper, como é que você vai progredir na carreira acadêmica? Interessa as companhias de telecomunicação, interessa a todo mundo. Precisa ter só bom senso aí para não evitar que isso arrebente o que nós temos de bom. Diz a Natália aqui no Twitter que consenso vem com a internet e com a ideia de construção de padrões. Não quer dizer que todos concordam. Diz a Natália aqui no Twitter. Eu vou aproveitar, Gil. A gente está com o Anapuá Tupinambá, lá do Rio de Janeiro, que vai entrar aqui em web com a gente. Ele está numa lan house lá no Rio, confere. Ele está pronto? Está no ponto? Está ouvindo a gente, Anapuá? Parece que a conexão dele está oscilante. Como é que tá, Anapuá? Olá, boa noite a todos. Eu estou no Lan House aqui no Rio de Janeiro, uma CID, né, que é um centro de inclusão digital que existe aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Tem um barulho de fundo, vocês não se assustem aí nesse evento, porque o pessoal está jogando, está batendo papo, o ambiente mesmo é esse. Mas eu estou muito feliz por estar hoje junto com vocês, com o criador da internet mundial, com o Tim, com o Demi, com o Frank, que já se foi, com o Gil também, será sempre o meu ministro da inclusão digital no Brasil, da inclusão dos povos indígenas. E estou aqui realmente para bater esse papo com vocês sobre a importância livre, né, do indígena, da neutralidade para os territórios indígenas. Estou muito feliz de estar com vocês. Desde o início, estou observando aí os assuntos sobre protocolos e concordo com o Gil quando ele fala sobre a questão de hackear
muitos amigos meus não gostam quando eu me autodenomino hacker, né? Além de hacker por protocolos, mas também hacker para hackear cultura, tecnologias, metodologias de comunicação. Faço isso desde de pequeno, quando eu saí da minha aldeia lá na Bahia, dos Pataxó Ranran, com a possibilidade de poder buscar meios de criar um caminho de inclusão e de comunicação e de apropriação da tecnologia para a gente poder estar. Exemplos esses de usar a tecnologia, temos o caso dos Guarani Kaiowás, que foi uma iniciativa de uma jornalista, a amiga minha, mais um outro parente da etnia Baniwa, e eu aqui no Rio de Janeiro. Veja como nós conseguimos utilizar bem a tecnologia, no caso dos Guarani Kaiowá, com toda a mobilização. Se você pensar, desde quando nós começamos a estar presente na web, como conseguimos nos articular com ações diretas, como conseguimos chegar aos ministérios, reuniões, entender o que estava acontecendo, apropriando a tecnologia de comunicação. Claro que se não existisse uma web que fosse livre, que não fosse neutra, nós estaríamos trocando 6 por meia dúzia, já que o mundo analógico sempre foi excludente para os povos indígenas no Brasil, desde a sua invasão, desde 1500 até os dias atuais. Muitos dos acordos não foram cumpridos. E a tecnologia, ela veio de alguma forma facilitar o nosso acesso, a nossa compreensão e participação dentro da estrutura de conhecimento. Indígenas hoje fazem ensino à distância, utilizam a tecnologia para produzir conteúdos, fazerem trocas de informação, venda, comércio eletrônico, faz também hoje mudanças nos paradigmas de comunicação, montando jornais na web, seus próprios blogs das suas aldeias, compartilhando a cultura indígena, né, a sua diversidade, já que somos mais de 300 povos já constituídos, mais de 180 línguas nesse país. Então conseguimos de alguma forma trazer a nossa cultura, é uma cultura livre, que é uma cultura neutra de alguma forma, e socializamos isso tudo na web. Em pensar que há muitos anos atrás se achava que o indígena ele teria que ter a antropologia, né? Existe uma vertente da antropologia, diz que o indígena tem que ser estático, ele não pode ser flexível. Mas como dizer isso para a cultura, já que a cultura ela é flexível, ela não é estática, a cultura indígena ela também tem seu direito como cultura, ter também acesso a tecnologias, ter acesso ao conhecimento e poder compartilhar também esse conhecimento que estava só restrito às aldeias. Hoje se conhece muito mais de povos indígenas do que há 10, 15 a 25 anos atrás, quando a própria web foi criada. Eu sou da geração realmente antiga, eu comecei a programar em Basic, COBOL, lá. Anapuá. Vamos lá. Enquanto o Anapuá restabelece a conexão, quem quer fazer uma pergunta, está aberta aqui para a gente perguntar para os debatedores. Renata, fazer uma consideração sobre o Web We Want. Vamos lá? Alguém pode apoiar o microfone? Como é que a gente faz? Well, as I was there was no women in this panel. I can capture the microphone and occupy the space. And I think that when the voices of women are not there, we have to do this, and we have to do this more often, as we saw today. And I want to invite here also the CEO of our Web Foundation to occupy the other side. So basically the Web We Want initiative is what we want to do in different countries and for different citizens all over the world is what happened here in Brazil. What happened here in Brazil was a quite unique miracle of participation, collaboration, a government listening to the people and the people speaking to the government.
Sadly, and something that I cannot leave this scenario without mentioning, that's not the case in different countries. Right now, as we are celebrating Marco Civil, citizens in Mexico are taking the streets because they were not, the government is trying to pass a very, very, very bad law that will destroy the internet, the open internet, and it will impose filtering, censorship, surveillance, interference in the activities of the internet. And that's a reflection, because when participation and the voice of citizens is interrupted, is cut from these processes, you have two options. You have the option of Brazil, which is an open process where internet users have a voice, or then you will have the internet users taking the streets and saying what they want. Ideally, we don't want that scenario. Ideally, we want to say in advance what is the way we want. Ideally, we want different actors, and not only governments, but companies, and the business sector, and the international organizations, and the academia, and all the actors listening to what we want the web to be. And that's the campaign that we are promoting during this year. We want to invite citizens, internet users, to say what they want and to move from these emergency situations when we have to prepare in a hurry and demonstrate against a very bad policy, to the proposal, the participatory proposal and the participatory construction of the legal frame and the policy frame and the social frame of what we want from the web. So I invite you to go to www.webwewant.org and join and build this movement. And this movement is for all of us to defend what is ours and the infinite possibilities that we have from this. So please join us, and please speak, and please participate, because if you don't, then others with a specific interest will do it for you, and will not do it in the public interest, will do it in a private benefit. Give a voice. I can't have better anything that Renata said, except to say that Renata and the team that have put together the Arena Net Mundial have done a fantastic job of putting these principles into practice right here these few days. So well done, all of you. It's been a wonderful space and a wonderful dialogue, and long may it continue. Daqui, parece que nós temos já o Anapuá de volta para fechar a fala dele. Anapuá, tá com a gente? Já estou com vocês. Indígena é assim. Eles acham que destrói, né? De falar, o indígena não existe. Nós caímos e nós voltamos. São 514 anos de resistência. Não seria a tecnologia que seria a nossa excludente. Então, só para concluir o pensamento, a tecnologia, de alguma forma, ela veio ajudar bastante a partir do momento que essa presença nossa, ela está lá. Se hoje nós temos esse bate-papo por conta disso, se hoje nós conquistamos espaços de ambientes políticos, sociais, plataformas, planos, se as setoriais indígenas existem por conta do uso das tecnologias, se programas de governo existem por essas trocas o tempo todo, se hoje o mercado econômico indígena existe. Eu vou botar um exemplo para vocês. Eu e mais 2 indígenas montamos uma rádio web indígena comercial, Radiandê, que é www.radiandê.com. Ela é um mercado, de alguma forma, indígena para nós de comunicação, de trazer informação e levar as informações, denúncias, fatos, coisas boas, ela está vindo pela web. E uma web que ela não é livre, ela não permitiria isso para todos nós, povos indígenas, povos negros, quilombolas, ciganos ou qualquer outro povo, a minoria social das favelas e comunidades, porque tiraria toda essa total liberdade. Então, assim, tanto nós, povos indígenas, como as demais minorias sociais, que não são tão minorias na questão de quantidade, mas assim, de falta de direito social,
utiliza muito bem as tecnologias. E nós agradecemos assim, aos 25 anos de existência de internet no mundo, ao TIM, ao DEME, por ter tido essa grande ideia de criar a internet, ao DEME em relação ao Brasil, de estar conosco. Novamente, insisto, agradeço ao Molon por ter trabalhado arduamente, dedicado mais que sua vida parlamentar, mas sua vida pessoal dedicada ao Marco Civil da Internet. Conquistamos ela é nossa, salvamos a internet de alguma forma com o Marco Civil, e os povos indígenas do Brasil agradecem ao trabalho de todos e estou disponível para perguntas. Obrigado. Obrigado, Anapuá. Obrigado. Queria aproveitar aqui, estamos recebendo um monte de contribuições aqui no Twitter. Também avisar que nós temos o Emicida daqui a pouquinho, na verdade daqui 20 minutos. Já tem fila de espera até o metrô aqui para ingresso, então quem não tiver, pega o ingresso lá na bilheteria. E vamos caminhando então agora para o final. Já acabou o ingresso, Quem está aqui não precisa sair, né? Confere, produção, não precisa, né? Então, quem está aqui já está garantido. E aí, então, caminhando para o final desse debate, tivemos aí a participação do Anapuá, trazendo a visão da inclusão digital indígena. Eu pude perceber que, enquanto o Anapuá falava, o Tim estava curtindo muito a fala dele, então eu queria te pedir para fazer umas considerações aí sobre a questão da inclusão digital indígena, né? Quando você inventou a web, você imaginava que ela ia se espalhar tanto assim para o mundo todo, atingindo inclusive povos tradicionais e outras etnias? Well, obviously, it was impossible to imagine that it would the web would explode to this point. But it was designed to be something where anything could happen. Now it seems to be something that's like everything has happened. For me, yes, it's very heartwarming when people who are otherwise underprivileged, underserved by society are able to make use of the web. When it comes to the indigenous people here, I think, well, let me talk. I know there's a lot of enthusiasm here about open source software. For me, also, I'm excited about open source maps, open source cartography, and the OpenStreetMap, for me, is a really exciting project. If the OpenStreetMap is a map where if you're not on the map, you can go onto the web and you can go and put yourself on there. For a lot of, I've heard when I was on a trip in the Amazon with the Ford Foundation, I've heard that for indigenous people sometimes land rights are a big issue. If you're not on the map, then your land rights are at risk. If you go to the child, if you have a smartphone which has got a GPS on it, and you can go to the OpenStreetMap, you can put where you are on the map. So you can put your own, so indigenous peoples, wherever you are, you can put yourselves on the map, and therefore that's part of declaring yourself as existing, declaring yourself as having land rights as well as internet rights. So I think it's very, of course, in history, people would have always imagined that land rights and water rights and the rights to health always would come before internet rights. Bill Gates was even quoted as criticizing internet.org for putting internet too high up on the agenda. But then when you realize that actually, given the internet, you can use this in order to get your other rights, I think that's really important. So absolutely, I think it's glorious when indigenous peoples can use the internet. I think Brazil getting connectivity, getting out there, getting a large number of people onto the connected to the internet is going to be really important. And I find it just incredibly heartwarming when indigenous peoples find that they can use it. So I love that speech. Appreciated it very much. Thank you, Tim. Molon, considerações finais, reações às falas. Eu gostaria de pegar um gancho nessa resposta do Tim sobre o uso da internet para garantir, por exemplo, os direitos de povos indígenas, né? A gente tem usado, inclusive eu acho que a internet, ela hoje,
oferece soluções e constrói saídas para coisas que certamente não eram imaginadas, mas que são impressionantes. Um exemplo do Rio de Janeiro, de um mês atrás, mais ou menos. Eu fui assistir um evento chamado Startup Weekend Favela, onde 10 times, 10 equipes competiam para ver quem bolava a melhor solução usando informática e internet para enfrentar os problemas vividos na favela, no Morro da Providência, a mais antiga favela do Rio de Janeiro, a comunidade mais tradicional do Rio de Janeiro. E uma das equipes estava desenvolvendo um aplicativo com programadores, líderes comunitários, designers, que permitia os alunos que precisavam de reforço escolar encontrarem professores voluntários que ali perto se dispusessem a ensinar aquela matéria no seu tempo livre, não é? Portanto, uma ferramenta simples, mas que pode ajudar em muito, não é, a superar os problemas da educação no nosso país, a reforçar o aprendizado, um uso sensacional da internet. Outro grupo desenvolvia um aplicativo para mobilidade na favela. Então, eles estavam desenvolvendo o Easy Mototáxi, que era o Easy Táxi para se pedir uma moto para se deslocar de um ponto a outro na favela. Um outro exemplo simples, mas que afeta diretamente a vida das pessoas com algo que talvez não fosse imaginável algum tempo atrás. Desde soluções desse tipo até uma solução que eu acho que é necessária para as democracias dos nossos países, né? Que é reaproximar representantes de representados. A internet permite hoje que você fale com o seu representante na hora em que ele está votando um projeto. Então, através de uma série de redes sociais, você pode dizer ao seu representante: eu não concordo com a posição que você está defendendo, eu discordo disso, ou eu te apoio, siga em frente, eu estou vendo o que você está falando em meu nome. É fantástico pensar isso, não é? Pensar que, mesmo na democracia representativa, a internet tem um papel enorme a cumprir. Que dirá na democracia participativa, colaborativa, de que o Marco Civil é um marco também. O Marco Civil não é um marco só do ponto de vista da legislação para a internet. Para nós, brasileiros, ele é um marco no processo legislativo brasileiro. E a gente espera que um marco de mudança. E aí eu queria terminar dizendo para a Renata que aqui também, isso é fruto de uma luta da sociedade civil contra um projeto ruim, que há algum tempo atrás se tentou aprovar. Portanto, eu queria mandar essa mensagem para os nossos irmãos mexicanos que estão se mobilizando contra um projeto ruim. Aqui também o Marco Civil nasce de uma reação saudável da sociedade civil contra o chamado AI-5 digital. Está aqui o Marcelo Branco, o Sérgio Amadeu, o Caribé, que lideraram essa luta, né, dizendo um mega não para o AI-5 digital. E disso daí nasce o pedido em 2009, lá no FISLA, em Porto Alegre, ao presidente Lula, que o governo preparasse um Marco Civil. Então, é muito bonito, né? O desafio da gente talvez seja, como você disse bem, a gente se mobilizar antes de ter que ser contra algo, mas a favor de alguma coisa. Isso a gente está aprendendo e eu acho que o Marco Civil nos ajuda nisso também. Muito obrigado, parabéns a todos. Uma internet melhor para todos nós. Obrigado. Obrigado, Molon. Gil, como é que você encerra com a gente? Só agradecer a vocês todos, né, pela essa oportunidade. A todos que continuam mobilizados, se mobilizando, mobilizando mais pessoas, a todos que continuam se dedicando do ponto de vista técnico, não é, ao aperfeiçoamento de todos esses grandes mecanismos que foram desencadeados pelo ciberespaço. Agradecer a esse entusiasmo crescente que vem tomando conta das sociedades civis no Brasil e no mundo inteiro, fazendo com que elas, exatamente na linha do que Molon destacou, passem a se habilitarem a uma participação cada vez maior nas suas democracias, umas mais desenvolvidas que outras, nos seus quadros de representatividade, através dos seus constituintes, como dizem nos Estados Unidos, né, deputados e senadores, vereadores e etc., etc., que vão se sentindo cada vez mais na obrigação de se tornarem peer, to peer, e to peer, e to peer, e to peer. Quer dizer, essa cultura peer-to-peer que vocês
enfim, cidadãos e indivíduos, meninos e meninas, homens e mulheres, e já crianças também começam, enfim, a trabalhar. Agradecer a esse conjunto de onírico, não é? Que foi fazendo, se fosse possível, propagar esse sonho de uma sociedade, enfim, nova, uma sociedade mais coesa, uma sociedade mais unida, uma sociedade mais compartilhada, que ajudaram aqui esse conceito que era uma coisa mais ainda um pouco abstrata no início, que é o conceito da diversidade cultural, que foi fundamental que fosse defendido como foi defendido, enfim, por tanta gente no mundo inteiro, com patrocínio de instituições importantes como a Unesco e etc., que a defesa desse conceito foi dando meios, foi dando condições a que vocês, cidadãos do mundo, cidadãos do Brasil e do mundo, fossem entendendo qual era o sentido maior da internet, qual era a finalidade maior da internet, enfim. Então, por tudo isso, por esse período, esse quadrante da história da humanidade, não é que nos deu exatamente isso, nos deu internet, nos deu diversidade cultural, nos deu capacidade de participação, nos deu capacidade de mobilização, uma mudança das ruas no mundo inteiro, uma mudança do papel das ruas no mundo inteiro. Tudo isso a gente só tem a agradecer. Nós que estivemos lá atrás, há 30, 40, 50 anos, enfim, com as mesmas perspectivas que vocês jovens têm agora, enfim, eu queria agradecer a vocês por serem a continuidade, a continuação, enfim, desse sonho que foi vivido por nós lá atrás, que agora vocês levam adiante, que a gente fica olhando com tanto orgulho, não é? E com tanta felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Gil. Antes de passar para o Demi, queria lembrar que a gente teve hoje no Net Mundial uma abertura com uma fala da Nena, né? Uma mulher. Estava aqui, eu queria ver se ela ainda está com a gente. Cadê a Nena? Nena, vamos lá, traz para a gente. Inspirado aqui pela ocupação feminina aqui do painel. Nena, please, have a seat with us. Please, nice to meet you. Please. In the middle. Ching. Nena, please, have a few words to us about Net Mundial, about everything. A few words. Brazil is a great country. Can I go now? Okay, good evening, everybody. I hear that this place belongs to the civil society, so this is home for me. All right? So I'm not going to speak to government, I'm going to speak to my people. And I have one message. Do you know why Magna Carta is very important? Because Marco Civil is not enough. Okay? I will explain to you. Marco Civil is great for Brazil, but Brazil does not live alone in the world. If my privacy is threatened in Côte d'Ivoire, it's going to affect someone in Brazil. If my emails are censored in Turkey, it means you cannot communicate with me if you are in Brazil. And that is the sense of the internet, if I understand it very well. If he is in jail for having written something in his blog, then it means that you also are not free. And that is why Marco Civil for Brazil alone is not enough. So you have only won the first leg of one match. You have to play a return match, and you have to play the whole of the league. So you have no rest until we have won the World Cup
which is the Magna Carta itself. So this Marco Civil is home game. We need to play international. We need to play the global league of internet. Thank you very much. Demi, please. Bom, é uma covardia o que fazem comigo, mas tudo bem. Eu vou tentar falar. Realmente fica difícil dizer alguma coisa. Eles fazem isso. Bom, eu vou fazer 2 comentários curtos. O primeiro, é óbvio que a gente vê as vantagens da internet, o poder que ele deu a cada um. E uma vez que alguém abre a boca e começa a falar e nota que isso é ouvido, nunca mais quer fechar. E eu acho que esse poder que a internet trouxe é um ganho incomensurável, não sabemos medir isso agora. Mas eu ia fazer um alerta. E o alerta é parecido com o alerta que o Molon sofreu nas críticas ao Marco Civil. A gente escuta críticas que são reais e autênticas, a pessoa não gosta de determinada coisa, e a gente escuta críticas cuja única função é conseguir derrubar aquilo, colocando no lugar mentiras. Quer dizer, a gente ouviu dizer que o Marco Civil ia ser a censura da internet brasileira, que o Marco Civil seria o controle da internet pelo governo, que o Marco Civil ia destruir o modelo econômico dos provedores de acesso, e o modelo econômico é o que existe hoje, o Marco Civil não está detonando nenhum modelo econômico. Então, eu levantaria, digamos, a bandeira de atenção quando você escuta uma crítica do tipo: precisamos trocar a estrutura da internet. É possível que tenha que trocar. Eu acho que a academia pode fazer novos modelos, novas propostas, mas sempre tentem ver o que está por trás de uma tentativa de crítica que pode ser primeiro de destruição. Não, isso não me agrada. Se eu puder ir contra isso, eu vou inventar uma forma de chegar nele de alguma forma. Então, boa parte das críticas que nós temos hoje são críticas corretas e que visam uma internet melhor, mas o que nós queremos é garantir a internet que temos e ir para uma internet melhor e não cair na armadilha de uma crítica de viés, cuja única função é mudar o jogo. E às vezes a gente nem percebe e está jogando o jogo errado aí. Mais uma vez, obrigado para todos aí. Renata, final remarks. I would like to invite someone else to here, and it's Julia. Yes, she's one. Marco Civil passed thanks to Deputy Molon, but also like people like Julia, who has been, and civil society here, who have been campaigning tirelessly, and doing any kind of things. Everybody we can, yeah. I can't believe you did it. I like to be on the other side. No, I prefer to stay at the other side, yes. The thing is, we really talked to everybody we could, and we found much more power that we have, and we will not stop to use it. Marco Civil has bring it to us. Tô falando em inglês. Não sei porquê. E claro, outra coisa foi conhecer vocês e todo o movimento que vocês têm feito lá fora. Isso fortaleceu muito. Isso trouxe pra gente muito mais clareza do que somos capazes de fazer. Então, com certeza, o Marco Civil é só o começo. E ele é bem o começo mesmo. Muito bem. And you see that we have almost kind of hijacked to have a 50-50 panel. But another thing that it was 20 minutes, you surpass us. No, and the important thing is also international solidarity, because international solidarity of citizens is important for this. Marco Civil was possible also because of unprecedented international pressure on a local process. And we, as activists, we need to share, and we need to share the techniques, and we need to celebrate together, but also be the guardians of this process, because the next step that Julia will be watching how it is implemented, and I will be watching, and you will be watching, and all on this scenario have to make sure that it happens in the right way. Any final remarks? Any final remarks? So I think as Renata and Julia just said, and we heard from Frank earlier too,
Brazil is a country that shows that political freedom is the precondition for social justice, and today that political freedom happens on and through the web. I also live in a country, South Africa, where political freedom had to happen in order for social justice to grow. And we need to, the web is by and for we, the people who use it. It has empowered us. We need to protect that power and expand that power so that we can fully realize our freedoms and our ability to build a just world. That is what the Web We Want is all about. So I hope that all of you will join Tim and join the Web We Want campaign to build the Magna Carta that will make it possible for all of us equally to realize those rights and freedoms. Vamos aceitar esse convite, né, gente? Então, queria agradecer todos os painelistas, nossos amigos, pessoas que a gente admira, né? A Nena, por ter atendido também nosso convite, estar aqui agora em cima da hora. E dizer que nós temos Emicida, que o evento continua amanhã também. Vou passar para Busato, que vai trazer mais detalhes para a gente. Valeu, gente. Boa noite. Ok.